quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Salmo 73. Salmo 73, e nós vamos orar. Enquanto você vai localizando aí. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bendito é o Senhor. Oremos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estar na Tua casa, como eu dizia aos meus irmãos, é um privilégio, Pai. Que coisa boa, Senhor, nesse domingo, Senhor, pela manhã, Pai. Estamos aqui, já louvamos, adoramos, oramos, contribuímos. Pai, fizemos tanta coisa na Tua presença e agora o Senhor tem algo a compartilhar da Tua palavra para mim e para os meus irmãos. Isso, Pai, é maravilhoso. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Abençoa que a Tua palavra venha, Pai, de encontro, Senhor, aos nossos corações, ó Pai, e seja gerado fé no nosso coração, e essa palavra produza o fruto, Pai, que eu creio que o Senhor, Pai, planejou, Pai, para cada um de nós que está aqui. O Senhor conhece cada coração, Pai, aquilo que cada irmão precisa ouvir, Pai, precisa experimentar, Senhor, nessa manhã. Abençoa, Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Salmo 73, queria convidar você a me acompanhar na leitura. Nós não vamos ler tudo, eu vou ler somente alguns versículos. Versículo 1, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Verso 2, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Versículo 3, porque eu tinha inveja, invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Versículo 4, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. 5, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Agora pulando para o versículo 11, e diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? 12, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, versículo 13, inutilmente eu conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo eu sou afligido, e a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, eu achei uma tarefa muito pesada para mim, até, versículo 17, até que eu entrei no santuário de Deus, e atinei com o fim deles. 21, quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, era como um irracional a tua presença. 23, todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu creio que é um texto que num primeiro momento que a gente está lendo, especialmente a primeira parte, parece assim, meio desconfortável, meio esquisito. Tem umas palavras aqui difíceis, tem uma multidão de sentimentos que o salmista está falando, mas depois você percebe que quando vai caminhando para o fim, ele revê o que ele está falando, e fala dessa experiência, dessa bênção, que é caminhar com o Senhor.
E eu usei esse salmo porque eu quero falar de um tema com você hoje aqui, que se chama Lidando com a Decepção. O tema desse sermão é Lidando com a Decepção. Você já se decepcionou alguma vez? Várias vezes. Muitas vezes. A gente se decepciona com o outro, na maioria das vezes. A gente se decepciona, às vezes, com a gente. E a gente tem vergonha, ou até medo de falar. Mas, às vezes, até com Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação. A gente resiste à possibilidade de dizer, não, Deus não. Mas lá no fundo, lá no teu coração, no meu coração, às vezes até com o Senhor, a gente fica um pouco decepcionado, a gente fica chateado, e é um pouco disso que eu creio que o salmista está tratando aqui nesse salmo. Ele fala dessa confusão, dessa multidão de sentimentos. Eu vou, na verdade, focar em decepção, embora ele fale de outras coisas aqui. E qual é o objetivo da gente falar disso hoje aqui? Como todo sermão, o objetivo é que possamos olhar para a palavra do Senhor, aprender com ela, e pedir que com a ajuda do Espírito Santo, se é verdade que nós nos decepcionamos, e todo mundo sabe que se decepcionar com alguém não é bom, que a gente possa compreender, que a gente possa se enxergar, e com a ajuda do Espírito, a gente possa aprender a lidar com isso, deixar de carregar essas coisas que nos ferem, que ferem o outro, que nos machucam, que muitas vezes esfriam a nossa fé, que endurecem o nosso coração. É para isso que a gente vai meditar um pouco sobre esse tema de como é que eu lido com a decepção. Quanta gente, porque está o tempo todo carregada de decepção, fica paralisada. Conhece alguém assim? Talvez até você. Você se sente travado. Você está tão decepcionado com o outro, está tão decepcionado consigo mesmo, que você começa a ficar entristecido, o coração amargurado, esse sentimento, esse peso no seu coração. E isso começa a refletir, sabe como? Nos teus relacionamentos. Isso começa a se refletir, por exemplo, na tua vida profissional. Como a gente se decepciona no lugar de trabalho. Você já se decepcionou? Eu muitas vezes. No lugar de trabalho parece que é uma usina. Hoje em dia, então, é o lugar que a gente se decepciona. Mas a gente também se decepciona dentro de casa. A gente se decepciona com o irmão. A gente se decepciona com Deus. Então que o Espírito Santo nessa manhã nos ajude a discernir, a olhar para dentro de nós. E se temos isso, que nós possamos nos libertar. Que nós possamos, com a ajuda do Espírito, aprender a lidar com esse negócio que é um sentimento presente, que está aí, mas que não nos faz bem. Não faz bem algum. Amém? E para passar isso de uma maneira bastante didática, eu separei em 3 partes, e aí a gente vai lendo dentro do Salmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre a origem. Por que eu me decepciono? Por que o salmista estava decepcionado aqui no começo? Depois nós vamos ver o efeito disso. Se eu carrego essa decepção, se eu me permito ser dirigido, controlado por isso, quais são os impactos? Que a gente já sabe que não são bons, porque a gente sente. E por fim, como é que eu aprendo a lidar melhor com isso? Tem um caminho? Tem um escape? Tem. Está em Deus. E aí a gente vai terminar com isso então. Então, vindo aqui para o Salmo, nós lemos aqui a partir do versículo 1, nós vemos que o salmista, ele não esconde isso. Ele não esconde esses sentimentos. Você até vê no versículo 1, ele começa dizendo, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo.
Mas aí, ele já começa a falar. Ele já começa a botar para fora aquilo que ele estava sentindo. Olha, os meus pés quase se resvalaram, no versículo 2. Quase faltou para que eu desviasse os meus passos. No versículo 3 ele fala, olha, estava invejando os arrogantes, eles prosperavam e eu tinha inveja desse negócio. Como assim? Os ímpios prosperando. Veja que ele começa então a falar desse sentimento. E por trás, eu creio, dessa inveja que ele está falando aqui, há sim a nossa decepção, tema dessa mensagem aqui. Talvez, e eu creio que é muito provável que sim, esse sentimento que ele começa a expressar na parte inicial do Salmo, ele estava assim tremendamente decepcionado. Você já se sentiu assim? Eu ando com Deus, eu faço tudo certo, eu caminho com Cristo, e por que determinadas coisas não acontecem comigo, mas acontecem na casa do outro? Acontece na casa de quem é esse que nem anda com Deus. Eu creio que é mais ou menos assim que o salmista estava se sentindo. E ele fala que isso gerou um negócio dele tão forte que ele quase se desviou, quase se resvalaram os seus pés. Ele estava decepcionado por quê? Porque no fundo, ele queria ver prosperidade na casa dele. Ele que andava com Deus. Quando nós andamos com Jesus, qual é a nossa expectativa? Bênção, prosperidade, vitória, conquista. A Bíblia fala muito sobre isso. Então a nossa expectativa está sempre relacionada a isso. E quando a gente começa a olhar para o lado e ver que o outro está sendo abençoado, o outro está prosperando, o outro está conseguindo aquilo que eu quero e não consegui, a gente fica decepcionado, a gente fica chateado, a gente fica angustiado. E o problema é que isso começa a minar a nossa fé, isso começa a paralisar as nossas vidas em várias áreas. Eu citei algumas aqui. A gente começa a ficar travado, carregando essa decepção comigo mesmo, com o outro, com o próprio Senhor. Você já se sentiu assim? Eu estou falando de coisas que vocês conhecem, experimentam, já experimentaram? Faz assim, ó, me responde. Sim. Não é assim? A gente se sente assim, não poucas vezes. E o salmista, ele está falando disso aqui. Você vê, ele continua, por exemplo, aqui no versículo 12, saltando aí bastante, ele fala, olha, os ímpios são assim, estão sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. O 13, com efeito, inutilmente eu conservei puro o meu coração, lavei as mãos na inocência. Isso aqui é muito sério. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, de verdade, olhando para a prosperidade do outro, de verdade, parece que tudo que eu fiz até agora foi inútil. Para quê andar com Deus? Para que servir a Cristo, obedecer a palavra de Deus, se quem é abençoado é o outro? Aqui ele está falando do ímpio, mas às vezes a gente olha até para o irmão. É verdade. Eu não sei se isso te assusta, me assusta pensar nisso, mas isso acontece com a gente. A gente começa, a decepção vai tomando conta do nosso coração e chega no versículo 13, parece que foi inútil eu conservar o meu coração puro, parece que não fez sentido nenhum. No 4 ele reafirma, porque eu sou afligido, eu sou castigado. Veja quanta decepção no coração desse salmista. E eu pergunto para você de novo, já se sentiu assim? Eu já me senti assim, não poucas vezes, e dói. Por isso é que a gente está olhando para essa palavra nessa manhã, para Deus nos ensinar a lidar com esse negócio, para que isso não nos paralise, eu repito, para que isso não nos trave. Versículo 21 e 22, então, ele põe para fora
tudo isso que ele estava sentindo, ele fala: o meu coração se amargou, até as minhas entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido, ignorante, eu era um irracional, a tua presença. Ele está dizendo: olha, eu cheguei num ponto que eu não conseguia mais nem pensar, coração tão endurecido, tão embrutecido. E já que esse primeiro ponto é a origem disso, eu estou, na verdade, lendo o Salmo, confirmando junto com vocês o que ele estava sentindo, essa decepção. Mas de onde que vem isso? Creio que talvez seja a primeira pergunta, o primeiro ponto importante. De onde que vem essa decepção? E esses outros sentimentos que vêm, como diz o popular, a cavalo. A inveja, o ressentimento, a amargura, o rancor, tudo isso são os primos da nossa decepção que a gente está falando aqui. Eu creio que isso vem muito por conta de uma segunda coisa que a gente tem o tempo todo: expectativa. Nós nos decepcionamos porque nós temos um problema sério em lidar com expectativas. Nós depositamos expectativas, muitas vezes em coisas erradas. Muitas vezes depositamos expectativas em pessoas. E aí começa a gerar isso dentro do nosso coração. Quando? Quando a expectativa não é atingida. Simples assim. Você espera algo de alguém e esse alguém não te ofereceu essa contrapartida. Você se decepciona. Você espera receber algo no trabalho, não recebeu, não foi promovido, teu chefe não te elogiou, em casa o teu esposo, a tua esposa, o seu filho, não corresponderam à sua expectativa. Como é que você se sente? Decepcionado. E o problema está que os nossos relacionamentos estão muito focados nesse processo de troca. Então, porque eu ofereci algo a alguém, eu espero receber alguma coisa de volta. Nós projetamos no outro, nos outros, em Deus, as nossas expectativas. E aí, quando elas não são atingidas, decepção. Eu estava lendo um trechinho só de um livro essa semana, chama Sonhos Despedaçados. Eu vou continuar lendo, eu gostei. Eu li só um pedaço, do Larry Crabb. E ele está falando sobre sonhos despedaçados. E ele fez um comentário que eu creio que tem a ver com isso que a gente está falando aqui. Falando de relacionamento, falando de amizade, de expectativa. Ele falou: olha, eu tive uma experiência interessante. Eu decidi escrever os nomes dos meus 6 principais amigos, ou as pessoas mais importantes na minha vida. E ele disse que escreveu, e depois ele pensou um pouco: poxa, eu só escrevi o nome de pessoas que me ofereceram, ou têm algo a oferecer para mim. Eu não escrevi o nome de ninguém que, por exemplo, eu abençoo, que eu sou essa pessoa que oferece. É muito sutil, mas é muito profundo. O que ele estava querendo dizer é que os relacionamentos dele, ou na lista dos melhores amigos, estão aqueles que podem lhe oferecer alguma coisa. E muitas vezes, deveria fazer parte dessa lista também quem eu abençoei, quem eu sou bênção. Ele fala: eu abençoo tanta gente, porque é que eu coloquei no topo aqueles que têm alguma coisa para oferecer para mim. Por que eu estou dizendo isso? Para você pensar como é que tem sido os seus relacionamentos, com base em troca, com base em interesse. Sabe por quê? Porque é por aí que vem a decepção. Porque essas pessoas não vão suprir tudo, e você vai se decepcionar. E com Deus, então, a gente vem para Jesus e espera assim: Ele vai suprir todas as coisas, vai resolver todas as bagunças, toda a minha história da minha vida. E a gente vem carregado de expectativa para Deus. E esse Deus, sim, Ele é bom, generoso, abençoador, nos supre. Mas às vezes não bate o tempo, não bate o modo,
não bate exatamente aquilo que a gente está esperando. E aí a gente fica como? Decepcionado, angustiado, frustrado. Por quê? Uma relação com base em interesse. Nós precisamos aprender a mudar esse negócio. Quando você olhar primeiro para você mesmo, porque a gente também se decepciona consigo mesmo, você precisa entender que nem sempre você mesmo vai alcançar determinadas expectativas que você botou em você mesmo, de concluir determinadas coisas, de ter determinadas vitórias. Quando você olhar para o outro, você precisa aprender que numa relação, seja conjugal, seja amizade, seja profissional, seja aqui na igreja, no ministério, nem sempre o outro vai atingir a tua expectativa, e tudo bem, porque você também não atinge a expectativa do outro, mas é um relacionamento com base no amor, não é com base na troca. Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então que o Senhor nos ajude nessa manhã a mudar esse dispositivo que a gente tem de botar as expectativas sempre fora da gente, no outro, em Deus, e quando nós não somos cumpridos, a decepção toma conta do nosso coração. Veja Jesus na sua relação com o Pai, o tempo todo, não era um relacionamento de troca. Jesus, ele se doava, ele se deu. O objetivo dele no relacionamento, o tempo todo ele estava falando com o Pai, falando do Pai, orando com o Pai, mas o objetivo, o foco nas suas palavras era, eu tenho um propósito, eu quero agradar, eu quero fazer aquilo para o qual eu fui chamado para fazer. Os irmãos estão entendendo? É mudar essa forma de pensar dos nossos relacionamentos. E por fim, tomar cuidado com o nosso coração. Nós somos, com perdão da palavra, danados em ouvir o coração. Não, meu coração aqui está tão decepcionado com o fulano, com Beltrano, com Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o nosso coração é enganoso, que ele é desesperadamente corrupto. Querido, Deus não prometeu fazer todas as coisas. Deus não prometeu satisfazer todos os nossos desejos. Prometeu? Satisfazer todos os nossos desejos? Não. Então por que a gente se decepciona com Deus? Então por que você se decepciona, às vezes dentro de casa, às vezes no teu trabalho, com alguma coisa que a pessoa não se comprometeu em fazer para você e te beneficiar? É isso que a gente precisa entender, enxergar. Como é que tem sido os nossos relacionamentos? Porque isso tem gerado no seu coração, no meu coração, decepção, expectativas erradas. E aí nós sofremos. E aí nós paramos. Segunda coisa. Quais são os efeitos dessa decepção? Quando eu estou decepcionado, quando isso está tomando conta, está grande demais dentro de mim. Nós vimos aqui no Salmo 73. Ele falou no versículo 2 que ele quase caiu, quase se desviou, quase se resvalaram os seus pés. Quase que ele, eu entendo assim, é como que se ele dissesse assim, olha, eu quase fiz então o que todo mundo faz, porque se eles são abençoados, eu quero ser também. Isso é muito sério. Efeito dessa decepção que começa a controlar o nosso coração. Versículo 3. Um coração cheio de inveja. Ele falou, eu invejava os arrogantes. Versículo 16. Ele fala assim, olha, eu achei, compreender esse negócio todo, é uma tarefa muito pesada para mim, cansativo. É cansativo a gente ficar carregando esse monte de expectativas que são frustradas e essa decepção. Versículo 21, ele falou desse coração cheio de amargura. Versículo 22, ele falou que nem pensar direito ele conseguia mais, estava assim, irracional até. Veja, queridos, quão terríveis
Parece uma coisa simples do dia a dia. Não, isso aqui é perigoso. Por isso que o Espírito Santo está falando conosco nessa manhã. Expectativas erradas. E vem essa avalanche de coisas que nós estamos lendo, que o salmista foi exemplificando. E eu acrescento, não está aqui no Salmo, nós corremos o risco, quando estamos decepcionados, de literalmente morrermos em determinadas áreas das nossas vidas. Isso mata a gente, vai matando aos poucos. Essa decepção não resolvida, esses sentimentos e esses todos que ficam ao redor que nós lemos no Salmo, começam a matar a gente. Sabe por quê? Vai roubando a nossa fé, vai gerando tristeza, amargura no coração. A gente deixa de acreditar, a gente perde a esperança na gente mesmo, a gente perde a esperança no outro, não acredito mais em ninguém, me decepcionaram. E a gente começa, inclusive, a ter problema de incredulidade com relação a Deus. Você começa a ler a palavra e dizer assim, de que me adiantou? O salmista disse, de que me adiantou conservar puros os meus caminhos? Veja como isso é sério, como isso é importante colocarmos o nosso coração diante de Deus. A gente paralisa. Sabe o que a gente começa a dizer? Não vai dar certo. Eu já me decepcionei, eu já tentei, eu já me decepcionei, então não vai dar certo. Eu não quero um novo emprego, porque vai dar igual a esse aqui. Eu não quero um novo relacionamento, porque essa pessoa aqui já me feriu. Eu não quero entrar num novo ministério, porque nesse ministério aqui eu fui ferido. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo. A gente trava, a gente fica travado. A gente deixa de crer, a gente deixa de sonhar. E querido, o crente, o cristão, e eu extrapolo, a pessoa que deixa de ter esperança, fé, expectativas, as boas, que deixa de sonhar, já morreu. Já morreu. É um morto-vivo, está andando por aí, mas não tem vida. Então que em nome de Jesus o Senhor possa trabalhar no seu coração, no meu coração, nessa manhã, em nome de Jesus. A decepção, a palavra que eu quis trazer para ser forte, é como se ela mutilasse. Essa mutilar é assim, ó, corta a mão fora, corta o braço, corta a perna. É como se ela arrancasse de nós alguma coisa que é o que são as nossas capacidades de fazer coisas novas, projetos novos, desenvolver novos relacionamentos, crescer na nossa vida profissional, crescer na nossa vida ministerial, ter um bom relacionamento em casa. A decepção está mutilando você, está me mutilando, e nós precisamos, em nome de Jesus, nesta manhã, dizer: Senhor, basta, me ajuda, Senhor, eu quero arrancar esse sentimento de dentro de mim, que me mutila, que me roubou a capacidade de sonhar coisas novas, de desejar o novo. Eu já começo achando que vai dar errado. A decepção tem feito isso com você, faz isso comigo. Mas em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor está nos alertando, falando conosco. Exemplos na Bíblia, pega o Elias, vitória, venceu os profetas de Baal. No minuto seguinte ele está deitado dizendo: eu quero morrer. Por quê? Porque foi ameaçado de morte? Está lá o Elias pedindo a morte, e Deus precisou dizer para ele: ei Elias, você não está sozinho não, tem mais 7.000. Não é assim? Os discípulos lá em Emaús, Jesus foi conversando com eles, eles perderam a capacidade de enxergar, de compreender, era o mestre. Por quê? Coração tremendamente decepcionado, a decepção era muito maior do que tudo aquilo que eles tinham aprendido e vivido. Percebem? Então que o Senhor nos ajude nessa manhã, que o Senhor nos ajude. E por fim, pastor, eu entendi, mas agora ficou complicado, porque eu estou carregando isso. Eu sou uma pessoa que tenho decepções dentro de casa, eu tenho decepção no meu trabalho, no meu lugar de trabalho, eu estou decepcionado, sei lá, com tanta coisa.
A gente tem tanta expectativa. Como é que a gente lida com isso? Porque elas vão sempre existir. Porque sempre temos expectativas. Então, como é que eu lido? Não é uma receita de bolo, mas eu creio que o salmista deu aqui um bom caminho para a gente. A gente pode ver isso a partir do versículo 17. Verso 17. Ele falou tudo aquilo que a gente já ouviu aqui, mas no 17, ele falou: olha, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Quando eu li esse versículo, já li várias vezes, é claro, mas para preparar o sermão, eu falei: nossa, ele está aqui falando então, desejando assim, o fim, Deus dá um fim neles que estão prosperando, é isso? Não é isso não. Aqui, o salmista, parece que é como se o Senhor abrisse os seus olhos, como Ele precisa abrir os nossos olhos nessa manhã. Parece que Ele abre os olhos para uma outra realidade, que é a realidade da eternidade. Porque aqui no versículo 17, quando Ele fala, até que eu atinei com o fim deles, sabe o que Ele está dizendo aqui? É verdade que eles estão prosperando, que eles estão tendo uma vida que eu não tenho, pagando um preço que eu não quero pagar. Mas eu vou estar com o Senhor na eternidade. Eu posso estar sofrendo e não ter essas coisas agora, mas eu tenho um destino diferente dessas pessoas. Percebe? É uma coisa sutil, aparentemente simples, mas isso muda completamente de figura, a maneira com que nós olhamos e lidamos com essas decepções. É verdade, eu não alcancei, eu não tenho, ou eu não consegui determinada coisa, mas uma coisa eu tenho, eu sei que eu estarei com o Senhor por toda a eternidade. Talvez essas pessoas não vão estar, eu vou estar no céu com Jesus. Percebe? Parece que muda, ele virou o disco, como diz o pessoal mais antigo, né? Vira o disco, porque ele compreendeu, mas no final dessas pessoas, não é na glória, não é na eternidade com Deus, o meu sim. E aí ele começa a mudar esses sentimentos no Salmo. E qual é a mensagem aqui? Que a gente possa assim olhar, lidar com essas coisas no dia a dia, tentar trabalhar, como eu falei, bem as expectativas, mas quando a decepção bater a porta do teu coração, é você falar: é verdade, isso aqui dói, está difícil, mas Deus tem algo muito maior preparado para mim. Se não for no tempo presente, vai ser na eternidade. Eu vou estar com Cristo. Eu vou estar num lugar onde essa decepção que me machuca não vai mais existir. Eu vou estar num lugar onde a morte não vai mais existir. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Vejam, é a perspectiva do céu. O crente precisa, talvez, reaprender a pensar no céu, na eternidade, nas coisas do futuro, não somente nas coisas do presente. A Bíblia fala que nós somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra. Então o salmista teve essa visão, teve essa compreensão. Eu creio que aí começa esse caminho de volta, de trabalhar minhas expectativas, frustrações, mas quando eu coloco na balança, tem algo maior, tem algo de muito valor, que o Senhor depositou no meu coração, que é a fé em Cristo, que é essa esperança, eu vou estar com Ele. Aleluia, aleluia. E depois que eu mudo então o disco, viro o disco, começo a pensar então nessa perspectiva de fé, de vitória garantida, vou estar com Cristo na eternidade. Então a segunda coisa aqui é, eu faço esse caminho de volta então, para Deus, para o caráter de Deus. Eu sou limitado, você é limitada, nos decepcionamos como vimos, mas há algo diferente nas nossas vidas, e o salmista diz isso aqui. Depois que caiu a ficha, ele fala no 23, todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita,
Tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Que mais eu tenho no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Como a gente diz no popular, se apega com Deus. Se apega com Deus. É verdade, você está decepcionado, isso dói na carne. Está decepcionado com o irmão, com o outro, com coisas da vida. Mas você não está sozinho. Deus está com você. Você tem um futuro preparado com Ele. E essa companhia de Deus já começou. Ele vai caminhando conosco, mesmo quando nós estamos decepcionados, entristecidos, frustrados. Nós precisamos valorizar isso muito mais do que o peso dessa decepção, o peso dessa frustração. Não pode ser maior do que a alegria da companhia e da amizade do Senhor. Não pode ser maior do que você contemplar que você é cheio do Espírito Santo e você tem uma capacidade de dobrar os seus joelhos e Deus te dar novos sonhos, sim, novos projetos. Isso aqui você se frustrou, não tem problema. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para mim e para a sua vida. Então a decepção não pode te paralisar, não pode roubar a alegria, o privilégio que nós temos da companhia, da fortaleza, do discernimento, do conhecimento, do poder no Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. E deixa eu dar um último conselho para a gente terminar. Deus abre a nossa visão. Não, eu estou olhando outra coisa, eu estou decepcionado aqui, mas Deus tem coisas maiores. Aliás, Ele está comigo e Ele vai me dar capacidade então para empreender novos projetos, para conhecer novas pessoas, desenvolver novos relacionamentos, vai me colocar numa outra empresa, não sei o que Deus vai fazer, mas Ele vai fazer porque Ele é bom. Existe também uma coisinha que a gente carrega dentro do peito quando a gente está decepcionado. É uma erva daninha. Presta bem atenção aqui. Nós carregamos a falta de perdão. Eu ouvi um sermão essa semana, o pastor falando, e eu concordei com ele. A falta de perdão mata o coração. Você se decepciona, e não basta a decepção, você carrega um peso no seu coração contra uma outra pessoa. Às vezes até contra você próprio. Então nesse processo de como lidar com a decepção, além de tudo que eu já falei até agora, a gente precisa exercitar a disciplina do perdão. Você precisa nessa manhã perdoar aquele que te decepcionou, aquela que te decepcionou. Você precisa talvez se perdoar. Eu não sou psicólogo, eu não sou coach, nem terapeuta. Deus não me chamou para isso. Mas Jesus disse que nós tínhamos que perdoar. Jesus disse que nós tínhamos que perdoar 70 vezes 7, quantas vezes for necessário. Então, se você quer se liberar disso nessa manhã, talvez seja o primeiro passo. Perdoa. Essa pessoa não atingiu a sua expectativa. Tenha paciência, perdoa. Você é livre em Jesus Cristo para perdoar, para experimentar perdão também. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E isso é uma decisão que você precisa tomar nessa manhã. Amém? O salmista termina dizendo: quanto a mim, é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos.